Olá, letrados, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Cairo Mendes e sou seu professor de língua portuguesa. Hoje nós vamos continuar falando sobre as modalidades da língua, no caso de hoje, da língua não verbal, a linguagem não verbal. Na aula passada, nós falamos sobre a linguagem verbal, as diferenças da linguagem não verbal, os usos delas, as características dela, e eu fiz certa evolução histórica, eu trouxe uma evolução histórica da linguagem escrita, do surgimento da escrita, até chegarmos na revolução que a prensa móvel causou na humanidade, quando ela tornou possível a existência de livros, revistas e jornais na humanidade, isso em 1450 na Europa. É importante dizer que essa invenção ela tornou viável a Revolução Industrial e a nossa era moderna, como nós conhecemos, por facilitar a produção e a veiculação de informações. E hoje nós vamos falar da linguagem não verbal. Trouxe esse pequeno resumo para vocês, porque a gente vai voltar a esses assuntos agora, tá bom? Linguagens não verbais. Quando você vê um capítulo de novela na televisão, você ouve a fala das personagens e uma música de fundo. Simultaneamente, vê um cenário e o vestiário das personagens. As cores do cenário, a iluminação do espaço, os gestos e as expressões dos atores contribuem para a construção do significado. Tudo isso também contribui para criar um clima, para reforçar uma ideia, para direcionar uma mensagem. Não levamos em conta cada um desses aspectos separadamente, mas todos juntos quando procuramos entender o que se passa na tela. E aqui a gente tem duas imagens que falam um pouco sobre isso. Primeiro temos aqui uma cena de uma novela que foi muito famosa anos atrás, onde temos a foto dela tendo a cabeça raspada porque ela estava passando por um tratamento de câncer. Eu era pequeno quando essa novela passou e eu lembro que tocava uma música que virou tema de muitos anos. As pessoas lembravam dessa música muitos anos por causa dessa cena. E aí esse texto ao lado traz um pouco dessas características que não são ditas, que não são faladas, que não são escritas, mas que todas elas fazem parte da chamada linguagem não verbal. Acima temos a Libras, que vocês conhecem bem, que também utiliza da linguagem não verbal. Embora os gestos ali que sejam utilizados tenham valores semânticos de signos linguísticos. Tá? Continuando, as linguagens não verbais, os usos. Para expressar o mundo onde as mudanças são aceleradas, as novas linguagens transmitem rapidamente um número cada vez maior de mensagens. A ilustração, o desenho, a figura, a fotografia, os sons associados a textos verbais curtos e diretos buscam atingir o leitor com maior impacto. A valorização da imagem supõe um leitor que não tenha tempo para ler mensagens longas ou complicadas. E aqui a gente tem duas imagens que são grandes expressões disso. Acima temos várias imagens que ou são não verbais ou são verbais e não verbais, como cuidado, cerca elétrica. Aí a gente tem um símbolo do raio, da energia elétrica e temos um texto, cuidado, cerca elétrica, uma linguagem mista. Temos o símbolo da vaga para cadeirantes, para deficientes, cuidado cão bravo, aviso não pise na grama e etc. Tá? Todos esses símbolos, eles utilizam a linguagem não verbal. E abaixo temos uma tirinha, um cartoon não verbal. A gente vê o que parece ser uma cena no Rio de Janeiro, numa favela, uma mulher pendurando roupas lavadas, mas o que choca nessa imagem é que as roupas estão furadas, o que remete à violência que vivem as pessoas que vivem em comunidades nas grandes capitais, em especial no Rio de Janeiro. E elas estão furadas de bala,
o que remete a essa violência, tá? Tudo isso foi dito numa imagem apenas, num símbolo, para a gente mostrar, para a gente ver como a linguagem não verbal ela tem um poder que muitas vezes a linguagem verbal não teria tanto, ou que teria mais dificuldades para expressar, tá? O misto na linguagem. Eu esqueci de falar uma coisa anterior. Aqui, ó, a ilustração, o desenho, a figura, a fotografia, os sons associados a textos verbais curtos e diretos buscam atingir o leitor com maior impacto. Hoje em dia, na nossa sociedade, nós temos uma capacidade de ter acesso a muito mais informação do que no passado. Isso gerou diversos avanços, mas também traz alguns problemas, que é a nossa incapacidade de manter o foco durante muito tempo, porque a todo momento somos bombardeados por novas informações nos celulares, nas redes sociais e etc. Isso gerou uma geração de pessoas que precisa ser a todo momento fisgada a sua atenção, porque ela dura muito pouco. Inclusive vocês aqui já devem, quem está assistindo TV ou vendo pelo YouTube, já deve ter perdido a atenção em algum momento. Nesse sentido, as imagens elas passam a ter um maior poder de comunicação na nossa sociedade tecnológica, porque elas expressam muito rapidamente, num piscar de olhos, porque nossos olhos eles têm essa capacidade de ler uma imagem muito rapidamente, a depender do seu nível de interpretação, é muito mais rápido do que um texto, por exemplo, do que um livro, por exemplo, do que um parágrafo ou dois para explicar. Então, nesse sentido, a linguagem não verbal, hoje em dia, ela tem um poder muito maior do que já teve no passado, se a gente for considerar, por exemplo, tá? Vamos seguindo. O misto na linguagem. Dado o uso intenso, o intenso uso de linguagem não verbal nos dias atuais, pode-se dizer que entre uma e outra existe interação e influência recíproca, de forma que uma provoca alterações na outra. A gente tem dois exemplos disso aqui. Abaixo temos um cartoon, onde várias pessoas andam de um lado para o outro e cada uma tem uma letra em cima da cabeça, que forma a palavra solidão. Esse cartoon ele serve para explicitar como nós vivemos numa sociedade profundamente marcada por esse sentimento dentro de cada um de nós. Acima, um cachorro com um balão acima diz: o YouTube veio para substituir a TV mesmo, porque tem um rapaz dormindo em frente ao computador, o que acontecia antes na frente da TV. Exemplos de linguagem mista. Segue abaixo alguns exemplos de linguagem mista com o uso simultâneo de linguagem verbal e não verbal. Observe que estamos lidando com ela diariamente. Nesse caso e no anterior, as duas tirinhas... As duas tirinhas aqui, os dois cartoons, eles trabalham com linguagem verbal e não verbal. Eles trabalham com linguagem mista. Aqui também, no Garfield, onde uma formiga diz para ele: eu sou a criatura mais veloz do mundo. E ele, com uma cara de tédio, bate nela com o jornal. E aí ela assume que não é tão veloz como ele. E ele fica com a cara de feliz. Tá? Exemplos de linguagem mista. Temos os filmes que utilizam muito da linguagem mista. Temos as HQs, né? A gente vê a Turma da Mônica, temos a HQ da Marvel, da DC Comics, esse outro eu não conheço, mas acredito ser japonês. Deixa eu ver. Aqui temos as tirinhas, que diferencia-se do cartoon porque são vários quadros. Temos aqui uma de política, dizendo: Bolsonaro no dentista. Abra a boca, diz o dentista. E o Bolsonaro não abre, aí o dentista pega e depois diz: pensando bem, melhor não. As tirinhas e os cartoons são muito utilizados para veicular o discurso político, como nesse caso. Acima temos outra.
Veja como a lua está bonita. Fala um dinossauro para o outro dinossauro. Veja como está ficando maior. Continua falando. E por fim, o outro dinossauro diz: Lenny, isso não é uma lua. Enquanto ele diz que está muito bonita, fazendo referência à extinção em massa dos dinossauros por um meteoro. Continua aqui com linguagem mista. Ao lado temos mais símbolos, utilizando das duas modalidades. E o famoso meme dos rapazes com o caixão, que viralizou durante a pandemia para utilizar um discurso de publicidade. Nesse sentido, nesse caso, não para vender um produto, mas para dar um aviso, para conscientizar a população sobre os cuidados do isolamento social. Temos aqui a publicidade, nesse caso, dois casos para conscientização e um caso para venda de produtos. Essa é bem antiga, da Palmolive. Vocês podem observar aí. Exercitando. Enem 2013. O cartoon faz uma crítica social. A figura destacada está em oposição às outras e representa a. A gente vê na figura que temos vários homens com chaves. Para quem não sabe, essas chaves eram utilizadas em brinquedos antigos para dar corda, para eles se moverem, para eles cantarem, enquanto um sem chave anda para o lado oposto. Já fiz uma análise. O que vocês acham qual é a resposta dessa questão? Letra A, a opressão das minorias sociais. Não, acho que não. Letra B, carência de recursos tecnológicos. Letra C, falta de liberdade de expressão. Letra D, defesa da qualificação profissional. Letra E, reação ao controle do pensamento coletivo. A letra correta, a resposta correta é a letra E, porque vocês podem ver que essa cordinha ela remete a controle, porque somos nós que damos corda, ou seja, somos nós que controlamos. Então, aqui a gente vai encerrando nossa aula de hoje e eu espero que tenha ficado claro para vocês as características da linguagem não verbal, como ela é importante e como ela se articula com a linguagem verbal nos dias de hoje na nossa sociedade tecnológica, tá bom? Vocês viram que ela se expressa em diversos gêneros, textuais e não textuais, e que ela é fundamental para a veiculação de informações e novas ideias, conceitos, etc. Não esqueçam de acessar a plataforma Eduque e eu encontro vocês na próxima aula. Até mais!